Pode ir pegando café, não tem problema, pode levantar a hora que precisar, tá? Fica bem à vontade. Mas nós vamos iniciando. Vamos orar então para nós iniciarmos? Vamos orar então para nós iniciarmos? Beleza, vamos lá. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer pela oportunidade que tu nos dá de nós podermos estar mais uma vez, Deus, reunidos no teu nome, reunidos no nome de Cristo para buscarmos crescer mais contigo, Deus. E eu quero te pedir nessa noite que tudo aquilo que não é teu caia por terra nessa hora em nome de Jesus. Purifica-nos, santifica-nos. Se alguém chegou aqui perturbado, cansado, oprimido, Deus, com algum problema que esteja tirando a sua paz, tirando a sua atenção, que nessa hora tu removas isso em nome de Jesus. Nós declaramos que todo desconforto, todo mal-estar, enfermidade sai agora fora, perturbação, opressão, ansiedade fora em nome de Jesus, cansaço, sonolência que não vem, que é sobrenatural, que vem para atrapalhar, fora agora em nome de Jesus. Deus, desperta o nosso espírito, desperta o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, abre os nossos olhos, o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos compreender a Tua palavra, sermos ministrados, edificados pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos olhos para Te ver, ouvidos para Te ouvir e corações inclinados, Deus, para Te obedecer, para avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos realmente, Deus, da Tua unção de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti, da Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bueno, vamos lá. A gente vai começando aqui, podem sentar. E se alguém tiver sem... Pessoal, pode se ajeitar aí, não tem problema. Eu só vou pedir que agora você, assim, os cumprimentos mais efusivos, aquelas coisas, fiquem para depois, para a gente poder... O pastor Joel vai trazer as apostilas. Já tem ali, se alguém precisa de apostila, levanta a mão bem alta aí, para que o pastor Joel... Ou vá até o pastor Joel e pegue a apostila, todo mundo ganha tempo. Acho que fica mais fácil. Então, enquanto vocês vão pegando a apostila, o café vai ficar liberado o tempo inteiro. Quer sentar na mesa, senta. Quiser ficar mais pelos cantos das paredes, aí não tem problema. Fica como tu achares melhor. Tá? Só vou pedir agora para nós começarmos a nos alinhar aí para começarmos. Tá? E aí vamos avançando. Bueno, quem está começando a participar hoje, é a primeira vez que vem na jornada. Tem alguém aqui? Uma pessoa, seja bem-vindo. 2, 3 pessoas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom tê-los e tê-las conosco aqui. Então, nessa jornada de transformação, deixa eu ver aqui. Assim, o que é jornada, o pessoal já explicou, o pastor já explicou. E só situando vocês, que nós estamos, né, nesse módulo, vamos chamar assim, nós tivemos uma ministração anterior que foi feita pelo apóstolo Sidney, na qual ele falou sobre a missão de Deus. E agora nós estamos falando sobre a visão panorâmica da Bíblia, trazendo uma abordagem um pouco mais da narrativa histórica das Escrituras, enfim, para nos situar, para nos ajudar a nos situarmos na nossa leitura da palavra, no nosso entendimento e na nossa compreensão. Quem começou a participar agora, as ministrações anteriores estão gravadas na internet. Elas vão ficar todas disponíveis, tá? Tem algumas que tu tem que ter o link certinho para pegar, porque ele não está público, mas a ideia é que fiquem todas disponíveis para que vocês possam acessar, assistir. As ministrações da Missão de Deus, é bastante importante que vocês assistam para se situarem aqui, mas também as próprias ministrações da visão panorâmica da Bíblia, porque a gente está vindo numa sequência. Nós tivemos uma primeira ministração que foi uma introdução, uma visão geral sobre a importância, alguns fundamentos de interpretação das Escrituras, alguns pontos que são chave para os assuntos com os quais nós estamos lidando aqui. Então, tem um vídeo que é dessa aula e o vídeo da ministração anterior, que daí já é iniciando a nossa apresentação dessa apostila aqui, que aí nós estamos já falando sobre Gênesis, tá? E aí nós vamos seguir hoje nesse ritmo aí falando sobre Gênesis.
Tá? Então, se alguém precisa da primeira apostila, essa apostila que tu tem, que vocês têm, é a segunda. Se alguém não tem a primeira parte dela, que tem a capa, tudo ali, peça para o pastor Joel também, ou para o Renan, que daí eles fornecem as cópias para vocês. Eu acho que tem ainda, ou nos peçam aí no final. Oi. Quem precisa da apostila 1? Tá. Eu acho que a gente deixa aqui para o pessoal pegar no final. Quem precisa da primeira apostila, pega aqui, ó, aqui na frente, aqui, ó. Vai ficar ali, no final pode vir aqui pegar, que daí a gente ganha tempo e nós não vamos utilizá-la hoje. Então, a gente só vai utilizar essa segunda apostila, tá? Então, depois vocês podem pegar ali, e aí, quando vocês assistirem os vídeos, vocês têm a apostila para fazer as suas anotações. E lembrando, a gente está entregando assim, ó, na verdade, a gente está falando primeira apostila, segunda apostila, mas é uma apostila só, que a gente está entregando a conta-gotas para vocês, porque ela está sendo escrita. Então, eu escrevo para cada semana que a gente vai fazendo aqui, eu vou montando, e aí depois a gente vai imprimir, depois vocês podem encadernar, botar numa pastinha, enfim, como ficar melhor para vocês, mas é um material único, tá? Que daí vocês podem ver que, inclusive, a sequência das páginas, elas estão numeradas, vocês podem ir organizando depois direitinho ali. Bueno, vamos adiante, então. Como na semana passada nós não tivemos oportunidade de abrir, assim, pelo menos o pessoal não utilizou para perguntas, depois que terminou o pessoal fez algumas perguntas. Então eu vou responder as perguntas que foram feitas, algumas delas pelo menos, e depois a gente segue. Se alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, se der tempo a gente abre um espacinho ainda. A gente está tentando começar bem no horário mesmo, tá? Para dar mais tempo para a gente poder fazer essa interação, enfim, e também depois, no término da minha fala aqui da nossa aula, vamos chamar assim, o pastor Joel tem uma palavra para falar com vocês, enfim, tem algumas coisas para tratar bem referentes à questão da igreja aqui, e aí ele segue. Então a gente segue nessa primeira parte com o nosso estudo. Bom, a primeira pergunta que foi feita, tá, não foi bem uma pergunta, foi uma consideração que, assim, com uma pergunta por trás, que era o seguinte: tá, Adão e Eva, depois Abel e Caim, qual era o nome do terceiro filho? Sete, não era 3, era 7, né? E aí eles começaram a ter filho, e daí de onde é que saiu as esposas dessa gente aí, né? Então foi uma das perguntas que surgiu. Fato é que a Bíblia não fala de onde saíram, tem possibilidades. Uma das possibilidades é que Adão e Eva tenham tido filhas, né? E como naquela época, assim, em caráter de exceção, estas filhas tenham sido esposas dos filhos deles também. Tá? É uma possibilidade. Lembra? A Bíblia está dizendo isso? Não. É uma possibilidade que possa ter acontecido. O que não aconteceu? Deus não criou outro Adão, ou assim, Deus não criou mais gente da mesma forma que Ele criou Adão e Eva. Isso é fato. Tá? Como é que a gente sabe isso? Se alguém quiser abrir aí, Gênesis 3:20 vai falar que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Tá? Então, todos os seres humanos são descendentes de Eva. Ponto. Então, não tem como ter assim, outro casal que não apareceu, que também foi para ter filhos e filhas. Não. É a partir de Adão e Eva. Dele sai toda a humanidade. E depois tem, vocês podem ver aí que eu não vou ler todos os textos, mas vocês podem abrir, é o que fala aí, né? Que Eva é a mãe de toda a humanidade. E depois, se vocês quiserem anotar para fins de curiosidade também quanto a isso, Atos 17:26 vai falar que de Atos 17:26, tá? 3:20 eu já passei, eu não vou ler aqui. Vocês Isso, filhos e filhas. Então, é a margem que nós temos para entender como é que a humanidade se multiplicou. Depois Atos 17:26. Tá. Isso. E depois, Atos 17:26 diz assim, ó, de um só, tá falando de Adão, fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. Então, Eva é mãe de todos os seres humanos e de um só, que é Adão, fez a humanidade para habitar a face da terra. Então não tem outros casais
complementares que possam ter sido criados. A possibilidade mais razoável que nós temos é essa, tá, de que tenha sido nessa condição de caráter excepcional que tenha acontecido, então, os primeiros casais depois, a partir dos filhos e filhas do próprio Adão e da Eva. Tá? Essa foi a primeira pergunta, uma das perguntas que nos foi feita, então já fica respondida aqui. Outra pergunta é, bom, se todo mundo nasceu em pecado, tá, e precisa se converter a Cristo para não ir para o inferno, como é que ficam as crianças, os recém-nascidos? Eles não têm tempo nem de se bater, a gente já não batiza criança, daí eles não têm tempo nem de se converter. Como é que fica isso? Romanos 2, 14 e 15. Existe Deus não é, uma coisa que é importante a gente entender é que Deus, ele, além de não ser injusto, ele não é incoerente, né? Deus é coerente em todas as suas obras, em todas as suas ações, e tem um princípio que é aplicável para todo ser humano que ainda não conheceu a Jesus, que ainda não teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, tanto para quem nasceu antes da vinda de Cristo, como para quem nasceu depois da vinda de Cristo e ainda não ouviu o Evangelho. Tá? É o que nós vamos encontrar então em Romanos 2, 14 e 15, esse eu vou ler, que diz assim, ó: quando, pois, os gentios é todo mundo que não é judeu, tá? Quando, pois, os gentios que não têm lei, a lei do Pentateuco ali, de Êxodo, tal, Levítico, que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, como é que Deus, qual é a medida, qual é o padrão de Deus para avaliar o ser humano? É a sua consciência, né? É a lei da consciência baseada na revelação natural de Deus. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tudo, mas se vocês olharem Romanos 1, vai falar das pessoas que não conhecem a Cristo ainda, mas que não conhecem a mensagem do Evangelho, mas em Romanos 1, Paulo fala que a revelação, que é o que a gente chama teologicamente, a revelação natural de Deus, ou seja, tudo que se pode conhecer de Deus através da criação. Lembra os Salmos? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Então, existe uma revelação natural de Deus por meio da criação, por meio de tudo que foi feito, do ser humano, das coisas criadas, visíveis e invisíveis, e com base nisso, também juntamente com a sua consciência, a Bíblia diz, é o que Paulo está falando aqui, que o ser humano, então, ele vai ser responsável de acordo com a sua consciência. Quem procede com base no entendimento que tem, seja pouco ou seja assim, o que tiver, Deus vai avaliar a pessoa com base nisso. Isenta a pessoa de receber, da necessidade de ouvir o Evangelho? Não. Diz que quem perece sem lei, não tem, aí é outro critério que é utilizado, mas esse é o ponto principal. Tá? A consciência, a lei da consciência, baseada na revelação natural de Deus. O que acontece com uma criança que ainda não tem consciência dos seus atos? Ela nasceu em pecado? Sim, nasceu em pecado. Mas Deus não vai cobrar dela o que Ele sabe que ela não tem como responder por si própria. E nesse caso, Deus é o único ser capaz de avaliar qualquer ser humano, inclusive uma criança, se ela já tem, até quando ela não tem, ou quando ela passa a ter consciência. Uma criança de 6 meses faleceu. Só quem sabe a consciência dessa criança, claro que a gente vai dizer aqui entre nós que ela não tinha consciência nenhuma, mas só quem sabe o desenvolvimento de consciência de todo e qualquer ser humano é Deus. Ele é aquele que conhece, julga e pesa os corações. Então, Ele não vai cobrar de quem não tem como responder. Tá? Então, o que acontece com as crianças? Deus vai olhar por esse critério, que a gente tem aqui em Romanos. Tá? A questão da consciência. Quem não tem como responder por si, é o que a gente fala, né? Tem crianças muito pequenas que não podem nem mesmo se converter, nem mesmo ser batizadas, porque elas não têm
consciência dos seus atos ainda. Então, nesse caso, Deus vai avaliar por aí. Tá? Então, a justiça de Deus é essa. É botar as coisas no seu devido lugar. Não é simplesmente punir pessoas. Deus não, o sonho do coração de Deus não é jogar todo mundo na perdição eterna. O sonho do coração de Deus é ter seus filhos e filhas para que sejam meu povo e eu seja o seu Deus. Lembra que a gente falou? Então, isso tá diante, isso vem antes de qualquer coisa. Antes de, assim, o padrão de Deus sempre vai ser o amor e a reta justiça, baseada nessa questão da consciência. Então, respondendo à segunda pergunta. As outras perguntas, elas vieram e vão ser respondidas agora enquanto a gente está ministrando, que é a questão de como é que o homem entregou a autoridade do mundo para as trevas. E daí depois de me perguntar os negócios de Moisés, que a gente nem falou ainda, então a gente vamos indo aos poucos aqui. Bom, pergunta. Ou melhor, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Bem alto. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. Tá, quando nós chegarmos ali, a gente está em Gênesis. Eu ia pular essa parte estrategicamente. Tá, mas então não vai dar jeito. Tá, claro. Então vamos lá. Só ver onde é que eu tô aqui. Cheguei a me perder. Não, tô brincando. Vamos lá. Tá, beleza. Mas como nós estamos agora mais ou menos em Gênesis 4 ainda, nós vamos chegar lá. Tá? Mas alguma pergunta com relação ao que a gente já falou até agora? Alguém tem alguma? Tá, se tiver, então, depois no final pode fazer. A gente faz assim, responde na próxima também. Ou a gente trata aqui, não tem problema. Bueno, nós viemos então até a página 14 dessa apostila aí. E que quando nós falamos que o ser humano teve que ser expulso do jardim, né? Por que o homem teve que ser expulso do jardim? E aí nós falamos que o homem foi expulso do jardim porque ele decidiu deliberadamente ser independente de Deus, mas também como uma medida emergencial da parte de Deus por amor ao ser humano. Porque se o ser humano ficasse no jardim e tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus mesmo disse, ele vai viver para sempre. E aí não tem mais conserto para o pecado. Então aí a humanidade estaria realmente sem conserto. E aí Deus não faz isso, então. E aí o ser humano tem que sair do jardim. E aí o ser humano é expulso do jardim, são colocados 2 querubins às portas ali do jardim para guardar para que o ser humano não entrasse mais lá. Lembrando, tem um mapinha aí na apostila que mostra, para quem não veio nas outras ministrações, a localização do Jardim do Éden, se nós fôssemos olhar na geografia de hoje, é mais ou menos onde fica o Iraque, o país do Iraque hoje, tá? Só para localizar. Então, dali o ser humano sai e começa a se espalhar pela terra. Tá? Sai o primeiro casal. E só relembrando, então, tá? Algumas coisas que são importantes. Como é que esse primeiro casal sai do Éden? Eles saíram, eles pecaram, eles foram expulsos, tal. Tá, mas vamos retomar um pouco. Eu sei que o apóstolo já falou sobre isso. A gente já falou um pouquinho também, mas eu quero reforçar algumas coisas que são bastante importantes, que nós tenhamos bem claro, tá, com relação à condição da humanidade quando ela sai do Éden. O que aconteceu? É simplesmente um homem... Não, tá, puxa, que pena, né? Perdi a moradia, né? Vou ter que achar outro lugar para morar. Não foi isso. Tá? Assim, quer dizer... Foi também, mas foi muito pior. Vamos lá. A primeira coisa que aconteceu com o homem quando ele pecou foi que se cumpriu a palavra de Deus para ele. Qual era? Se tu comer, tu vai morrer. Tá? Então, a primeira coisa que acontece com o ser humano é a morte espiritual. Romanos 3, 23, eu acho que vai falar, depois a gente vai ver essas referências todas, elas estão ao longo da apostila. Tá? Eu acho que a gente já viu algumas também. Romanos 3, 23 fala, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, primeira coisa que... E também Efésios 2 vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a condição de Adão e Eva, quando eles pecam, a primeira coisa que aconteceu com eles
a comunhão com Deus foi rompida, o seu espírito que era vivificado agora está morto, e ele prova do primeiro estágio de morte, vamos dizer assim, que seria a morte espiritual. Esse espírito foi bruscamente rompido, separado da presença de Deus, da comunhão com Deus. Eu não sei se alguém aqui, não levante a mão, tá? Mas se alguém, quem já passou, tá? Não estou perguntando, não levanta a mão. Quem já passou pela experiência depois de estar convertido e pecar mesmo, assim, não é bobagemzinha, pecar mesmo, tá? Vai lembrar como a gente se sente mal quando faz isso. Parece que é um vazio que te corrói por dentro. Multiplica isso por muitas vezes. É o que Adão e Eva devem ter sentido e vivido com isso, sem a esperança que nós temos hoje de nos arrepender, pecar, nos arrepender, confessar o nosso pecado, e a gente já é restaurado com a obra de Cristo. Eles não tinham isso. Adão e Eva, quando pecaram e experimentaram morte espiritual, não teve conserto para eles. Teve uma promessa de conserto, mas eles ficaram até o fim da vida com esse vazio por dentro. Se para nós, que às vezes a gente tem assim, uma noção do que é a presença de Deus, já é pesado, já é dolorido ficar afastado da presença de Deus, tu imagina o que foi para Adão e Eva viverem afastados para sempre. Para quem tinha uma plenitude, para quem via Deus, talvez face a face, tinha comunhão direta com Deus, agora isso é rompido, isso é rasgado, é terminado. Essa é a condição espiritual e até emocional também com a qual Adão e Eva saem do jardim. O que mais que aconteceu com eles? Agora também eles foram contaminados e nasceu uma coisa dentro deles que até então não havia, chamada natureza pecaminosa, ou pecado. Lembra? Pecado é uma coisa, os pecados que nós cometemos são outra coisa. Se pegasse uma árvore, o pecado é a seiva da árvore. Os pecados são os frutos. Os nossos pecados, nós não somos pecadores porque nós cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. É a seiva que corre dentro da raça humana toda, sem exceção. E isso Adão e Eva não conheciam antes. A partir de então, agora, eles, além de estarem separados de Deus, mortos espiritualmente, a partir de agora tem uma força, tem uma inclinação dentro deles. Depois Paulo vai chamar de carne, de obras da carne, que agora milita contra Deus 24 horas por dia. Uma inclinação contra Deus permanente. Essa é a segunda condição desse casal que vai sair agora para desbravar o mundo, por ter sido expulso do jardim. Outra coisa que aconteceu com eles, quando eles pecaram, toda aquela autoridade de ser rei e sacerdote, de representar Deus, aquilo lá foi por água abaixo. Ele perdeu aquela autoridade que ele tinha. Quando ele sai do Éden, a autoridade de representante de Deus está perdida. Então, ele não perdeu a sua vocação. O que Deus fez o homem para ser, está estabelecido. Mas a autoridade, o direito para fazer, quando ele sai do Éden, ele perdeu a referência, ele perdeu a matriz. Pensa assim, o Éden era a matriz para tudo que Deus queria que o Adão e a Eva fizessem. Quando eles saem dali, eles perdem isso. Eles não têm mais autoridade para operar agora com a realidade celestial que tinha no Éden também. Então eles perdem isso e agora ficam contando apenas com a força do seu braço, né? E agora com esse potencial humano despertar, esse potencial humano independente de Deus que eles ganharam de presente quando comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o que Satanás prometeu para eles. Então agora essa força, não sei se é o melhor termo força, mas esse potencial do ser humano agora de fazer as coisas por si próprio, independente de Deus. E ele mostra que consegue fazer. E a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então ele sai com isso também. Ele sai condenado à corrupção física, à morte física, porque ele não provaria dessa morte física até então. E agora ele lida com um corpo que envelhece. Não é só que nasce, cresce e se desenvolve. É um corpo que nasce, cresce, se desenvolve e começa a declinar.
que é o que, entendo eu, quando Paulo fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele está falando, ainda que o nosso corpo físico se desgaste, o nosso corpo exterior, o interior se renova de dia em dia. Então, ele está falando, e Pedro fala alguma coisa nesse sentido também, tratando essa questão da corrupção do nosso tabernáculo, ele chama do nosso corpo físico, que agora começa a decair e entra num processo de morte. As primeiras pessoas isso demorava mais, mas chega um ponto que tanto a maldade se multiplica que Deus fala assim, olha, não vai passar de 100 e tantos anos. Isso, eu estou só arredondando aqui, né? Mas é isso mesmo. Então, não vai passar por quê? Qual é a razão que a Bíblia dá para isso? Multiplicação da maldade. Então, outra coisa que o ser humano sai agora é condenado à morte. Mais uma coisa que ele leva de brinde ainda depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal para desbravar o mundo agora, o primeiro casal, né? Ele sai também com uma culpa, com uma culpa de culpado mesmo, assim, de condenado. Ele é culpado por ter pecado. Diante de Deus, o ser humano tem uma culpa de pecado. E essa culpa só pode ser paga ou redimida com sangue. O problema é que nem o seu próprio sangue pode pagar este preço. Acho que é Jó que fala, né? Se alguém tentar redimir a vida do seu amigo, vai cessar a tentativa porque não tem como pagar isso. Por que não tem como pagar? Porque para pagar o preço de remover a culpa do pecado de morte, teria que haver sangue derramado de alguém que não tivesse essa mesma condição de pecado de morte. Teria que ser alguém inocente. O problema é que não tem nenhum inocente, os dois pecaram. Então não tem ninguém na humanidade naquele momento que possa pagar o preço pelo resgate do homem, pela remoção da culpa com a qual o ser humano vive agora sobre si. Então, esse peso de culpa, aquela coisa assim, imagina alguém que é condenado da justiça e diz assim, olha, a pessoa vai no fórum ali, é condenado por um crime impagável e diz assim, olha, tu não vai... A única coisa assim, nós não vamos te recolher para a prisão agora, tu pode sair, mas tu já está condenado, é questão de dias, tu vai receber, tu vai ser recolhido para a prisão, vai receber a tua punição. O que aconteceu com o ser humano foi isso. Deus deixou ele sair do Éden, Deus não matou o ser humano, não matou Adão e Eva, que era o que eles mereciam, era ser mortos. Deus disse, não vou matar vocês, sigam a vida. Mas vocês têm um peso de morte sobre si por uma culpa que não tem redenção. Ou melhor, que vocês não têm como redimir. Ninguém tem na terra aqui como pagar essa culpa. Então, Adão e Eva saem também com um problema maior do que eles, que para eles e, portanto, para toda a humanidade é impossível de ser resolvido. Por quê? Porque a culpa por este pecado, nenhum ser humano consegue pagar. Porque mesmo o seu próprio sangue é sangue de pecador. Então, eles saem com isso também. E aí depois, eles ainda vão ter que sair agora para cultivar uma terra já amaldiçoada. Quem é que amaldiçoa a terra? Deus. Adianta fazer quebra de maldição? Imagina Adão e Eva tentando fazer quebra de maldição. Deus, eu te repreendo. Não tem como. Porque o autor da maldição é Deus. Essa maldição que foi colocada por causa do pecado. Aí entenda assim, ó, tem maldições e maldições. Tem a maldição da lei, que é outra coisa, mas aqui quando Deus diz assim, ó, a partir de agora a terra é maldita, não adiantava fazer seminário de batalha espiritual lá para remover a maldição da terra, porque quem botou foi Deus. A gente pode lidar com aquilo que foi feito pelas trevas, mas aquilo que Deus estabeleceu tem que tratar de uma outra forma. Então ele sai com tudo isso de ruim que eu já falei e mais agora para cultivar uma terra que está amaldiçoada. E também condenada à destruição. Então isso é importante entender. No fim de tudo, a gente vai ver, se nós olharmos Romanos 8, 20, a gente já está em Romanos aí, se tu tiver com a tua Bíblia aberta, eu vou ler aqui.
Romanos 8:20 diz assim, ó, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui está falando sobre a criação visível, pelo menos, não a humanidade em si necessariamente, mas a criação como um todo, e diz que a criação está sujeita, aqui ele usa o termo vaidade, está sujeita a algo que demanda o quê? Libertação, que demanda redenção do cativeiro, libertação. A própria criação está sob o cativeiro das trevas. Isso não tem a ver com o que o ser humano vai fazer contra a criação. O ser humano caído agora, a gente vê quantas coisas são feitas contra a natureza, uma série de coisas, né, como o apóstolo já mostrou também aqui, assim, as consequências do pecado até chegar hoje. Mas entenda que neste momento aqui, mesmo que nós não fizéssemos nada de mal contra a natureza, imagina que todo mundo virou sócio do Greenpeace agora aqui e vai fazer tudo certinho. Mesmo assim, a criação continua sujeita à vaidade. Mesmo assim, ela continua sujeita ao cativeiro que foi estabelecido quando o ser humano pecou. E só Deus, para libertar a criação, como fala aqui do cativeiro, e isso, pelo texto aqui, a gente não vai entrar agora, a gente vai ver depois, ao longo do nosso estudo, como é que isso pode ser feito, como é que Deus vai fazer isso. Mas também é um ato que só Deus pode fazer. Nós podemos cuidar das coisas, tem coisas que nós podemos fazer, tem testemunhos de regiões que a terra é curada, a gente pode mostrar aqui depois, enfim, tem de remissão da terra, de uma série de coisas, sim, mas de forma plena, a criação como um todo, ela só vai ser restaurada, redimida e restaurada por ação do próprio Deus. Tá? E depois a gente vai ver isso. Nós podemos ir colaborando até que o dia chegue. Tá? Isso é o nosso papel. Tá? Mas eu quero que tu entenda assim, ó, o dano foi tão profundo com o pecado do Adão e Eva, com tudo que eu falei aqui, ó, que nos colocou nessa situação toda. Uma humanidade perdida, numa criação perdida, que sem Deus, a humanidade, por mais que tente, tenha ideias, não tem absolutamente nada que ela possa fazer para reverter essa situação. Neste momento aqui que Adão e Eva estão saindo, eles só têm uma coisa para se agarrar. Gênesis 3:15. Claro que para eles não era Gênesis 3:15, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham aquela promessa. Eu vou botar inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher, falando para a serpente, e o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça. A única coisa que eles tinham, que a humanidade tinha nesse momento, era a promessa de que Deus enviaria alguém para desfazer as obras do diabo. Então, é uma humanidade que sai totalmente perdida, totalmente desencaminhada agora, mas ela sai com pelo menos uma coisa. Deus falando assim, ó, vocês vão ter que, trocando em miúdos, vocês vão ter que pagar o preço pelo que fizeram, vão ter que arcar com as consequências, mas eu vou dar um jeito nisso mais adiante. Então, eles saem agora para viver a sua vida. E aí nós começamos, então, eu queria só destacar isso, tá? Para aqueles que estão chegando agora, para quem já está caminhando conosco aqui, para te mostrar assim, olha o problema da humanidade, né? Às vezes a gente quer dourar a pílula, né? Não, a humanidade tem jeito, sim, né? Não sei se vocês já viram aqueles vídeos tem na internet, às vezes assim, alguém faz uma ação muito bonita, tipo, não estou nem falando cristão, assim, alguém ajuda alguém que está com fome, ou sei lá, aí assim, eu acredito na humanidade. Meu amigo, pelo que eu te falei aqui, ó, a humanidade sem Deus, sem Cristo, não tem jeito. Ela está condenada à morte. A única sentença com a qual o ser humano sai, além dessa promessa, é a condenação de morte, a necessidade de um preço a ser pago. Então, agora esse pessoal sai, eu vou seguir aqui com a história, tá? Vocês podem encontrar aí nos títulos as referências bíblicas para vocês pesquisarem depois e lerem. Eu vou passando pela história aqui para nós ganharmos tempo. Então daí, Adão e Eva saem, agora estão
soltos no mundo aqui, e duas coisas acontecem que são muito marcantes. Eles têm os seus dois primeiros filhos, Caim e Abel, e aí vocês conhecem, a maioria de vocês deve conhecer a história de Caim e Abel. Caim mata Abel por questão de ciúme lá. E aí nós temos, então, agora entrando um outro elemento na história. Uma coisa que até então nunca tinha acontecido no mundo, que é o assassinato, a morte de um ser humano, né, por outro ser humano. Então, por que isso é importante a gente destacar aqui? Se vocês olharem os textos bíblicos que vão falar desse eu deixei algumas referências para vocês aqui, tá? Mas e a gente vai falando aqui. Se vocês olharem os textos bíblicos que falam dessa situação aqui ou de situações semelhantes, vão ver que tem um princípio espiritual que está em Números, vocês têm na apostila aí, que fala o seguinte: o sangue derramado contamina a terra. Todo sangue que é derramado contamina a terra na qual lhe cai. Isso serve, assim, ó, isso não é só naquela época, tá? Até hoje. Por que tem territórios que não prosperam, que são assim, amaldiçoados, parece que são amaldiçoados ou tem sérios problemas? Às vezes tu vai ver, é o sangue derramado naquela terra. Eu acho que é eu acho que é o próprio de Abel mesmo, que Deus fala assim: o sangue do teu irmão clama a mim. Então, eu não sei como isso acontece espiritualmente, mas se Deus está falando assim, ó, o sangue do teu irmão clama contra mim, tá dando a entender que o sangue que é derramado numa terra contamina ela com injustiça, e essa injustiça chega diante de Deus de forma séria. Deus leva a sério a injustiça que é feita com todo o sangue de um ser humano que é derramado na terra. Olha a seriedade. Então, a humanidade, que recém começou com essa lista de problemas que eu já te mostrei aqui, agora arruma mais um problema. A terra na qual o Caim ficou, que o Abel morreu, ela está amaldiçoada. Ela está contaminada, espiritualmente falando. Tá? Agora, isso tem implicações espirituais também, porque o sangue contamina a terra, e isso vai ter, então, repercussão visível, invisível na questão espiritual e também na questão física, que é, ou melhor, visível, que é espiritual, e física também. Então, mais uma vez, ó, esse sangue que não está contaminando outro mundo. É lá no outro mundo, é lá no mundo espiritual. Não. O que aconteceu fisicamente tem repercussão espiritual e tem aqui também, na mesma hora. Nota que a Bíblia não separa essas coisas, outro mundo, outra dimensão. Tem coisas que estão fora da nossa visão aqui, da nossa realidade, sim, mas o que acontece aqui é espiritual e físico, ou espiritual e visível ao mesmo tempo. Toda a realidade que nós vivemos aqui, ela tem o seu aspecto visível e o seu aspecto invisível, espiritual. O que faz com que a gente enxergue as coisas visíveis aqui? Os nossos olhos são preparados para processar o reflexo da luz. Tá? A gente enxerga as cores, as imagens aqui, porque a gente está, por causa do reflexo da luz, sobre todas as coisas que nós temos aqui. A propriedade dos materiais faz com que a gente enxergue azul, verde, amarelo. O nosso olho foi feito para isso. Tá? Por alguma razão, tá? Talvez com o pecado, o ser humano perdeu essa habilidade de enxergar as coisas invisíveis. Mas lembra o que Paulo orou? Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, não dá para separar essas duas coisas. Tá. Eles já não estão mais no Éden. Eles já foram expulsos do Éden. Então, eu não sei onde eles estavam quando isso aconteceu. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não vamos tentar, assim, até aproveitando a tua pergunta, não vamos tentar conectar uma coisa tão distante com algo tão próximo agora, porque tem muita história no meio para a gente colocar. Assim, mas a pergunta é legítima. Assim, o raciocínio é esse mesmo. Tá? Só que, como a gente não sabe exatamente aonde aconteceu, não sei se dá para
para usar como referência. Mas então a gente tem esse primeiro problema. E aí o que vai acontecer com Caim? Ele vai sair agora, Deus vai falar com ele, Deus confronta Caim e diz assim, olha, agora... E Caim diz, olha, ele sai da presença do Senhor, diz que Caim se retira da presença do Senhor e agora vai andar pela terra. E aí ele vai andar pela terra, o que ele faz? Constrói a primeira cidade. Então pensa que um homem com peso de, além da culpa do pecado, tudo que a gente já viu aqui, é um homem que carrega um assassinato nas costas, que pelo visto não foi resolvido entre ele e Deus totalmente. Ele edifica a sua família, ele tem a sua família, e diz assim, olha, vou montar uma cidade para mim aqui, vou montar um ajuntamento de pessoas. E aí ele monta. Uma característica que eu acho interessante que aparece aqui é que ele dar o nome da cidade, o nome do seu filho a esta cidade. É o primeiro, assim, é o primeiro momento que a gente vai ver aqui essa celebração da personalidade. O que eu vejo então não pode dar o nome de ninguém para... Não estou falando isso. Estou falando o espírito com o qual isso é feito. Lembra que essa humanidade aqui, essa humanidade aqui, neste momento da humanidade, essas pessoas aqui, elas perderam totalmente a perspectiva da eternidade, das coisas de Deus. Elas não têm mais perspectiva nenhuma. Elas têm perspectiva de nasce, cresce, reproduz e morre. Agora eles já estão lidando com a morte. E eles se veem numa necessidade de criar memória, honrar, talvez, se com uma intenção correta ou não, se estabelece uma necessidade que até então tu não vê em outros momentos sendo falada na Bíblia, dessa celebração da personalidade. Aí a gente vai ver isso, como é que isso vai desdobrando em outros momentos. Então, é algo que me chama atenção aqui, porque a Bíblia faz questão de citar que Caim botou o nome do seu filho nessa cidade. E isso pode ser, é um entendimento meu, tá? Isso pode ter contribuído para algo que vai acontecer depois em Babel. E a gente vai ver, façamos célebre o nosso nome. Começa a aparecer na humanidade a necessidade de fazer o seu nome conhecido, o seu nome celebrado. Por quê? Porque é uma humanidade que perdeu a sua referência de viver para a glória de Deus. Então agora, já que nós não temos para quem viver, somos nós mesmos neste mundo, vamos celebrar a nós mesmos. Já que é o meu descendente, eu vou honrá-lo, vou projetá-lo, porque eu preciso celebrá-lo. Eu não tenho mais para quem celebrar. Então o problema é essa perda da referência, das coisas celestiais, da pessoa de Deus, dessa vocação que a humanidade tinha, do mandato de domínio que nós falamos, de encher a terra. Agora diz, não, eu vou ficar aqui e eu vou estabelecer aqui, agora a minha cidade, a minha descendência vai ser com o nome da minha família ainda, com o nome do meu filho. Então, é o espírito com o qual isso é feito, que é importante ter cuidado. E a gente vai ver, assim, me parece que aqui está começando a aparecer algo que depois vai desdobrar mais para frente aqui. Tá? E aí, junta tudo isso, aparece então alguém nesse contexto aqui, que aí tu vai vendo como as coisas vão piorando, tá? Quando uma pessoa da linhagem de Caim agora diz assim, olha, por muito pouco eu matei Caim matou um, se me provocar eu mato 7, é mais ou menos assim que está escrito ali em Gênesis 4, 23 e 24. Então agora o assassinato já começa a ser algo celebrado. Nunca viram ninguém, se eu faço, eu dou soco, se mexer comigo, eu faço isso e eu quebro, eu sou violento e tudo e tal. Nasceu aqui. É o reflexo. Aqui a gente tem até hoje isso na sociedade. Só que aqui essa pessoa tem isso como um valor. Tá? E isso vai ser repassado agora para os descendentes dele, para a sociedade no qual ele vive. Então, é importante a gente entender como é que essa sociedade, que a humanidade está sendo construída, está sendo edificada nessa multiplicação das gerações. E aparece com esse tipo de gente aqui. Né? É esse tipo de gente que está se espalhando pela terra. Outra coisa que vai aparecer agora também, seguindo o texto de Gênesis ali, em Gênesis do 4:17 até o 5:32, a gente não vai ler, tá? Vocês podem ir, eu estou falando porque está nos títulos aí, vocês podem ir folhando, se quiserem dar uma olhada, enfim, não tem problema, mas não deixem de fazer as suas anotações na apostila. O que nós temos ali? Em Gênesis do 4:17 até o 5:32, vai falar de duas coisas.
como a humanidade sem Deus seguiu e como a humanidade, ou a descendência, se eu não me engano, é de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, por meio de quem se passa a invocar o Senhor, como é que essas pessoas se desenvolvem, como é que elas seguem. E a ênfase que a Bíblia dá nelas duas. Se vocês olharem, tu vai ver que para as pessoas que são afastadas da presença, aqui, os outros descendentes de Caim aqui, essa geração que começou a se perder, vai dar ênfase no que eles faziam. Foi pai do pessoal que tinha instrumento disso, outro que cuidava daquilo, profissão tal, dá uma ênfase o quê? Nos feitos humanos, nas capacidades humanas de fazer coisas. Sem problema nenhum, Deus nos deu isso. Mas é a ênfase que começa a aparecer. O homem sem Deus, ele tem que achar o que fazer. Lembra do Pedro? Depois que traiu Jesus, vou pescar, vou achar o que fazer. Então, a ênfase do ser humano sem Deus, aqui já começa a aparecer para onde vai. É uma humanidade que não deixa de se desenvolver, não deixa de avançar, mas o seu foco está no fazer. E aí tu olha para a descendência de Sete, vai aparecer o que ali agora em Gênesis 5? Uma lista, estou certo? Eu vou olhar aqui. Descendentes de Adão. Aí vai ter o quê? Uma descendência. E ele vai dar ênfase na linhagem de Sete, se eu não me engano aqui. E aí aqui tem uma coisa interessante que é ver a diferença entre o curso da humanidade sem Deus e o curso agora da narrativa que Deus vai começar a dar atenção na Bíblia. O que a Bíblia vai focar de ponta a ponta praticamente? Descendência. Um povo. Então, enquanto a humanidade sem Deus estava preocupada em fazer, Deus pega aqueles que invocam o seu nome e põe o foco no gerar. Gerar vidas. Gerar descendência. Sim. Bem alto. Todos os irmãos deles. Todo mundo saiu de Adão e Eva. Talvez nessa altura do campeonato já tivesse. Não, ainda o Enos não tinha aparecido, o Sete não tinha aparecido. Talvez ele estava contando com o que poderia acontecer, né? Mas biblicamente ainda não. Todo mundo saiu de Adão e Eva. Talvez fosse até com o tempo ele já preocupado, né? Até Adão e Eva podiam requerer o sangue do filho deles nessa altura, né? Então, são situações realmente que aparecem, né? Então, agora acontece isso e tem essa ênfase nas genealogias. E isso que a Sabrina falou é interessante porque é o que vai começar a acontecer agora. Tu vai ver que, normalmente, a ênfase nas genealogias, nos textos, vai aparecer. Os autores pegam aquelas pessoas que são personagens-chave da história bíblica e enfatizam neles. Tá, nas descendências, enfim, para mostrar o que aconteceu com a humanidade, mas pela ótica das pessoas que são importantes que se conheça a história. Por isso que não aparece de todo mundo, tá? Não tem a árvore genealógica de toda a humanidade aqui. Tem de pessoas-chave, tu vai ver que chega um momento que ele já não dá tanta ênfase para Caim, mas segue dando ênfase, um capítulo inteiro aqui para falar, né, do que acontece com os descendentes de Sete, e aí depois como vão sendo criadas as nações da terra a partir daqui, então. Tá? Então, isso é bastante importante que a gente tenha claro nesse momento. E aí agora essa humanidade, então, os filhos de Adão e Eva começam a ter seus filhos, Adão e Eva continuam tendo filhos e filhas, e aí esse povo todo vai se multiplicando. Todo esse pessoal que está afastado da presença de Deus, eles começam a se multiplicar. O que vai acontecer nesse trajeto todo aí?
Lembra que o ser humano caiu em pecado e foi expulso, mas já estavam aqui também os outros poderes, os poderes das trevas, os anjos caídos que já estavam na terra aqui, eles estavam por aí. Não sei se já tinha estrutura de principado e potestade, que talvez isso se organizou depois com base no que foi acontecendo. Mas o fato é que essa humanidade agora começa a entrar em contato com todo esse pessoal. Eles não estão simplesmente andando pela terra, lá naquela região do Oriente Médio, batendo cabeça e tentando construir a sua vida. Eles estão fazendo isso. Mas não deixa de haver uma realidade espiritual das trevas ao redor deles. Qual foi um dos grandes objetivos de Satanás ao fazer o homem pecar? Conseguir o quê? A autoridade que esse ser humano tinha. E agora a humanidade está à mercê das trevas. O que as trevas começam a fazer? Começam a interagir com esse ser humano. Então, isso começa como? Como é que essa entrega, foi uma das coisas que perguntaram, né? Como é que o ser humano entregou a autoridade, a sua autoridade ou o direito de atuação sobre a terra para as trevas? Por meio das suas ações. O ser humano pecou, perdeu a autoridade que tinha sobre o Éden, foi expulso. Aí depois Caim comete assassinato. Todas essas coisas, o assassinato que Caim cometeu, outras coisas que foram acontecendo aqui, que vocês vão vendo, tudo isso, cada pecado cometido, dá direito para as trevas de fazer alguma coisa. Eu não estou querendo entrar naquela coisa assim, que tudo é brecha, meu Deus, agora dei brecha. Não, não é isso. Mas uma coisa que é importante que tu entenda é a última frase dessa página aqui, da página 14. Satanás não tem nada no planeta Terra que não lhe tenha sido entregue por um ser humano. Tudo o que foi entregue às trevas foi entregue pelos seres humanos. Qualquer direito de atuação em qualquer território, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer momento, foi entregue por um ser humano. Isso é importante que a gente entenda. Mas a humanidade não tinha consciência disso. Esse é um ponto-chave. Não importa se o ser humano tem consciência ou não das trevas, ou da realidade espiritual. A nossa discussão não deveria ser se nós acreditamos nisso ou não. A nossa discussão deveria ser como é que nós podemos entender melhor essas coisas para não sermos presas fáceis, para sabermos como nos beneficiar disso, na verdade, da realidade espiritual. Então, o fato do ser humano talvez não ter o entendimento de poderes das trevas, de anjos caídos, talvez eles não tinham. Mas isso não é que nem dizer assim, eu não conhecia a lei de trânsito, passei no sinal vermelho, então tu não me multa. Ninguém quer saber. A lei é a lei. Então, a partir do momento que o ser humano faz algo que dá direito para as trevas agirem, se o ser humano está consciente ou não, para o inimigo, melhor que o ser humano não esteja consciente. Então, isso é uma coisa importante. Tá? A humanidade não possuía, talvez ela não possuía consciência, mas o desconhecimento não isentou a humanidade da sua responsabilidade e das consequências. Por isso é tão importante que nós tenhamos compreensão das coisas espirituais. Porque nós não é porque nós não compreendemos ou porque eu decido, eu não vou acreditar nisso aqui. Assim, isso só faz com que a gente pague um preço mais caro pela nossa ignorância, tá? Ficando à mercê de atuações do inimigo para coisas que nós poderíamos, na verdade, estar dando volta nele. Então, lembra? Meu povo se perde porque falta conhecimento. É mais ou menos isso aqui. Então, isso está acontecendo aqui. Essa humanidade que sai agora para ocupar a Terra, ela não tem conhecimento de muita coisa da realidade espiritual que nós temos hoje. Eles não tinham Efésios para ler, não tinha Bíblia. Tá? Mas os poderes das trevas estavam lá. E como eles começam a fazer, parece que com muito boa vontade, né, eles começam a pecar, o ser humano vai pecando, as trevas vão ganhando autoridade sobre pessoas, sobre territórios, sobre situações. Daqui a pouco agora essas trevas também que começam a agir por meio das pessoas, começam a influenciar as pessoas para que elas lhes entreguem mais autoridade ainda. Então, o que a gente vai entender como uma espécie de sistematização. As trevas começam a montar o sistema todo. Tá? A gente já está na página 15 agora ali, né, na demonização progressiva do mundo. As trevas passam agora também a influenciar comportamentos humanos para manter a humanidade cada vez mais longe de Deus. Tá? E aí, com base em todo o desenvolvimento da sociedade, tá, isso vai avançando e
Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Então, isso vai acontecendo, na medida que a humanidade vai se estabelecendo agora, ela vai criando, vai constituindo as famílias, as cidades, daqui a pouco tem um sistema, alguém começa a trocar alguma coisa por outra, se estabelece um sistema econômico, se estabelece um sistema social, daqui a pouco, a gente vai ver depois, vai ter os governos, os dominadores, ele começa a aparecer, e esse pessoal que está dando liberdade para as trevas agirem, vai dar liberdade para que comecem a se estabelecer sistemas demonizados, vamos chamar assim. Eu poderia chamar corruptos, mas eu não quero vincular com o que a gente usa o termo corrupção hoje. Então, vamos botar que são sistemas demonizados, sistemas que acaba chegando no que hoje nós chamamos de mundo. Lembra quando João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo? Não é o mundo planeta. Quando a Bíblia fala em mundo, nesse caso, está falando de um sistema, de um grande sistema que foi organizado ao longo de toda a história da humanidade, por pessoas e poderes das trevas separados de Deus, e ele é todo orquestrado para manter as pessoas longe de Deus em todas as áreas de atuação da sociedade de hoje. Isso é mundo, envolve família, economia, entretenimento, comércio, governo, educação, saúde, tudo que tu quiser, religião, tudo que tu quiser botar aí envolve, tá? Esse é o sistema do mundo. Esse sistema do mundo vem sendo estabelecido desde então, nessa interação agora entre a humanidade entregando poder às trevas e fazendo mais coisas ainda para dar mais direito para as trevas, e as trevas se beneficiando disso e organizando as coisas com base no que a gente vai chamar de... E isso tem uma motivação por trás, que é o que a gente pode chamar de espírito do anticristo. É o anticristo que vai aparecer. Não, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um espírito, de uma inclinação, de uma motivação por trás desse sistema todo, que se opõe a Deus e se opõe à pessoa de Cristo. Esse é o sistema do mundo no qual que vem sendo edificado, no qual a gente vive até hoje. Tá? Isso só vem ficando cada vez pior. Mas tem... E aí, qual é o engano que a gente tem aqui? É que tem países que são prósperos. E a gente acha que porque um país é próspero, ele não é demonizado. Tem países que são muito prósperos. E não tem corrupção como tem no Brasil. Mas tu já viu a taxa de suicídio do país lá que tu acha tão próspero? A taxa de pessoas deprimidas, a taxa de tantas outras coisas. Né? Tem países que a gente olha hoje e assim, meu Deus, é uma economia pujante, tem um PIB altíssimo, mas tu vai ver os jovens daquele país como é que são, as famílias como é que são, é uma perdição, assim, tem coisa que a gente nem sonha, que não chegou aqui ainda. Da onde é que vem o lixo que chega aqui no Brasil? Não é das nações prósperas? Então a gente não pode confundir prosperidade econômica, linha político-social, o que quer que seja, para dizer que isso é do mundo ou não é do mundo. Não tem Cristo, é do mundo. Não tem Cristo, é pelo anticristo. Ponto. O sistema do mundo é para isto. Isso é importante que a gente entenda, porque é isso que começa a acontecer agora no caminhar da humanidade que nós temos aqui. O Zil, tu ia perguntar alguma coisa? Isso. Eu vou ter que passar essas partes só por conta do nosso horário, mas é isso mesmo, né? Então, aí volta naquela questão da descendência que a gente vinha falando. Tem um povo que está invocando a Deus, mas o sistema como um todo, ele está perdido, né? Assim, o que está aumentando na humanidade é essa realidade aqui. E isso chega a tal ponto que em Gênesis 6, aí nós vamos ter a multiplicação da humanidade, a multiplicação da iniquidade e da corrupção humana. E aí vocês vão ver de Gênesis 6 até o 6:1 até o 7:24. Vou olhar aqui, que mostra aqui então a corrupção do gênero humano e depois o que acontece com isso. E aí vai falar aqui aquilo que o Alan, né, tinha perguntado, a questão que o que é esses filhos de Deus aqui, tá? Eu vou dar uma explicação muito rápida. Assim, não tem ponto definido sobre isso, mas
é o que algumas possibilidades, tá? Quando fala aqui esse termo, os filhos de em Gênesis 6 ali, 6:4, né? Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. O termo aqui se não me engano, é Ben Elohim, tá? Que seria filhos de Deus. Só que esse Elohim é utilizado na Bíblia para Deus, o nosso Deus. Ele é utilizado também para outras divindades e ele também é utilizado na Bíblia para pessoas poderosas. Então aí a gente tem possibilidades. Tem um salmo que diz a respeito de nós que nós somos Elohim, tá? Então que talvez tenha a ver com diz assim, não, eu não me lembro o salmo, acho que é 80, assim, não está escrito porventura sois deuses, e aí na verdade aqui seria o Elohim, que pode dar a ideia de uma natureza espiritual, de uma essência espiritual. Então há quem entenda que esses filhos de Deus aqui são os anjos caídos que não guardaram o seu estado natural, que a Bíblia vai falar depois. Pode ser. Pode ser só um termo aqui para pessoas poderosas da época. Tá? Não tem nada que diga assim que bata o martelo. Tá? Se eu te falar que é tal coisa, eu vou te falar a minha posição, que de repente não é de todo mundo, né? Então não vou entrar nesse mérito, eu vou te dar as possibilidades que existem. São essas. Pode ser os anjos caídos que não guardaram o seu estado natural, que a Bíblia fala sobre isso, tá? Que tiveram relações com as mulheres, e aí tem livros que falam sobre isso, enfim, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que são filhos, são seres humanos, mas que são filhos, podem ser de pessoas poderosas, influentes da época. Também pode ser, eu acho menos provável pela descrição toda que tem aqui, mas são possibilidades. O fato é que ainda tem, para complicar um pouco mais, tem o tal dos gigantes na terra, né? Que daí joga a terra por cima de tudo aqui, ou melhor, joga fermento, gasolina, né? Então, o que acontece aqui? Tem muita coisa para a gente falar aqui, mas o fato é o seguinte: só piorou, é lomba abaixo. Seja ser humano, seja anjo caído, foi lomba abaixo. Tá? E eu vou te dizer assim, não precisa botar a culpa nas trevas, porque o ser humano tem uma capacidade de desgraça que é incrível, assim, de fazer coisa ruim. Não precisa jogar para o diabo coisa que a gente é bom de fazer. Só para te lembrar, lembra que Jesus falou assim, Jesus fez uma pergunta: da onde vêm os assassinatos, as prostituições, as maledicências e todas as maldades? Vamos botar assim, ele faz uma lista ali de maldades da terra. Vem da onde? Do diabo e dos principados e potestades? Do coração do homem. Talvez a maior fonte de maldade da humanidade, deste planeta, está aqui. Não é no do outro, é no meu. Sem Deus, eu sei o que sai daqui. E até com Deus eu tenho que cuidar. Então, é importante que a gente pare de transferir para as trevas e para os outros aquilo que é responsabilidade nossa. Entenda, a gente já fez a lista aqui. O ser humano é a fonte da maldade na terra. O ser humano sem Deus é quem dá espaço para o inimigo agir. Mas o cara é bonzinho, ele faz boas obras. Meu amigo, não importa quem seja, não tem Cristo. O seu coração é desesperadamente corrupto. É isso que a Bíblia fala. Paulo fala assim, eu deixei de conhecer, eu passei a conhecer as pessoas simplesmente por Cristo, no sentido de ou tem Cristo ou não tem Cristo. O resto é conversa. Ou é do mundo ou não é, ou é do reino. Isso começa a aparecer. Acho que foi ontem, estava vendo o apóstolo pregar, estava me lembrando uma pregação que ele repetia às vezes um tempo atrás, que era bem legal, a diferença entre o santo e o profano, e parece que a gente esquece, assim, se perde isso, né? É tudo meio que a mesma coisa. Meus irmãos, tem diferença sim, ou é do reino ou é do mundo, e isso a gente precisa resgatar. Eu estou gastando um pouco de tempo aqui, onde eu não deveria, né, mas isso é muito importante. E eu não quero exaltar as trevas, eu não quero exaltar a maldade, não é isso. Mas lembra, o princípio é muito simples. A nossa ignorância é uma arma nas mãos do inimigo.
A gente sofre, muita coisa que a gente sofre espiritualmente é por ignorância, porque a gente tenta tratar como algo natural, ou como, não tem nada a ver. Nós precisamos entender o efeito maligno que existe na atuação, na nossa natureza pecaminosa, junto com a ação das trevas na humanidade como um todo, que a gente vive hoje, dia e noite. Isso não desliga. Tu não desliga, não, agora eu vou ficar só no físico, que isso aqui não tem nada de espiritual. Não existe isso. Toda realidade física tem responsabilidade espiritual diante de Deus. Depois nós vamos entrar nisso. Tá, seguimos aqui. Então, isso piora tanto, independente com quem foi, chegou num ponto tão corrupto. Aí tem, assim, tanta maldade que Deus resolve assim, vou descer na terra para olhar. Vou ter que dar um jeito nisso aqui. E aí, o descer na terra é em Babel, desculpe. Tá? Mas, de qualquer forma, a maldade humana se multiplica tanto que Deus tem que tomar um ato drástico. Os juízos de Deus, às vezes a gente ora por juízo, né? Deus manda juízo meu. Não faz isso. Deus, para mandar juízo, Ele manda. Em situações muito... Vai ver na Bíblia quando é que Deus manda juízo mesmo. É quando não tem mais o que fazer. Deus já avisou, já tentou consertar, já tentou de todas as formas. Então chegou a hora do juízo. E aí Deus manda juízo sobre a terra. Diz assim, vou terminar com a humanidade. Vou mandar o dilúvio e agora eu vou trazer juízo sobre toda esta maldade que está acontecendo, porque é uma maldade que está tão estabelecida, tão enraizada no ser humano, que se eu deixar assim, o meu plano se perde, a missão pode ficar em risco. Quem já ouviu as ministrações da missão? Então, para que a humanidade... Lembra, Deus é Senhor da história de todas as coisas, Ele é Senhor soberano absoluto sobre todos os eventos da terra. Ponto. Está na Bíblia, é isso. Então, não é que Ele controla todo mundo igual um painel de botão ali, uma mesa de som ali que Ele fica... Não. Ele nos deu capacidades, a gente segue, mas tem momentos que Deus olha assim, que Ele vai deixando, vai tentando corrigir uma coisa ou outra, mas diz assim, chega a hora do juízo. E aqui a gente vê, então, o primeiro juízo de Deus sério, aqui é nível global. Tá? E aí Ele vai trazer o dilúvio, Ele traz o dilúvio, mata toda a humanidade, exceto uma família, que é a família de Noé. Noé e seus filhos são preservados, diz que Noé era justo diante de Deus, por conta disso Deus preserva Noé e a sua família, e agora então, é como se tivesse sabe o Ctrl Alt Del do computador? É meio isso, tá? Assim, não apaga tudo, mas dá um reset meio forte ali. Sobrou um resquíciozinho na memória ali, que foram 8 pessoas, em princípio. Tá? Que é o Noé, seus filhos, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. É o pessoal que sobrou, Deus vai começar com a humanidade de novo. Morreu todo mundo, tá? O dilúvio, em princípio, matou todo mundo, tá? É o que diz a Bíblia, ficou só esses 8. De novo, aí, talvez vocês vão lembrar, mas e foi todo o planeta mesmo? Né? Como é que mediram os 15 palmos lá do Monte Ararat? Eu não sei como é que fizeram isso, eu sei que está aqui, está na Bíblia, para mim é o suficiente. Tá? Então, assim, matou todo mundo? Sim, matou todo mundo. Como é que fizeram isso? Eu não sei. Mas o que eu sei é que isso aconteceu. Jesus falou sobre Noé também, então tem respaldo em toda a Escritura para essa história. E aí, quando Deus manda fazer a arca, tem toda a história da arca de Noé, que eu vou pular aqui, vocês conhecem. O fato é que quando Noé sai da arca, as águas baixam com os animais, sai todo mundo, Deus chama Noé para fazer uma aliança. E aí nós temos agora uma espécie de... Vocês vão ver a aliança com Noé, uma espécie de renovação de aliança. Olha o versículo Gênesis 9:11, vai falar assim, estabeleço a minha aliança convosco. Esse estabeleço a minha aliança convosco, Deus está estabelecendo a sua aliança com a humanidade como um todo, que é aquelas 8 pessoas ali são... É Noé, mas com todo mundo que está ali. E aí, quando Deus fala assim, estabeleço a minha aliança convosco, Ele está estabelecendo a aliança com a humanidade como um todo, que é aquelas 8 pessoas ali são... É Noé, mas com todo mundo que está ali.
E envolve, inclusive, os outros seres viventes, tá? Toda a criação ali. Noé é a pessoa que faz a aliança, que Deus chama para fazer essa aliança, mas é uma aliança com toda a criação. E ele diz, estabeleço a minha aliança. Esse termo aqui, tá, ele tem, no hebraico, eu não vou falar a palavra, mas está escrito aqui, vocês têm, né? Ele dá a ideia de confirmar algo que já existe. Eu não sei se vocês vão lembrar que nós tínhamos falado que a gente falou sobre a aliança do Éden. Que eu disse assim, olha, não tem um termo aqui que fala, um evento que Deus fez uma aliança com Adão. Não tem. Mas o uso deste termo aqui, o termo para fazer uma aliança do zero, uma aliança novinha que não existe, na Bíblia é cortar uma aliança. O termo, a palavra traduzida literalmente é cortar uma aliança. E tem outra, está tudo na apostila aqui, quem já viu sabe, quem não viu, dá uma olhada. Mas aqui aparece um outro termo agora que vai aparecer de vez em quando, que é renovação de aliança. Esse requima aqui, ele dá a ideia de justamente isso, continuar, confirmar, dar validade a uma coisa que já existe. Por isso que teologicamente se entende que muito possivelmente havia sim uma aliança já feita com Adão e Eva, ou com Adão, no Éden, e que agora Deus está renovando essa aliança com a humanidade como um todo. Lembra? No caso de Adão e Eva, era a humanidade toda, agora são 8 pessoas, e ele faz essa aliança com a criação toda. Qual é o propósito dessa aliança? Da segurança, né, da preservação para o ser humano, agora que ele se multiplique e enche a terra. Deus está dizendo, olha, fiquem em paz, porque eu não vou destruir a terra novamente com dilúvio. É basicamente isso. A representação da aliança, o símbolo vai ser o arco no céu, que a gente chama hoje de arco-íris. Tá? Então, esse arco é o símbolo que Deus fala que sempre que ver o arco, vai se lembrar da sua aliança com a humanidade. Como é que ela aponta para Cristo? Na sua graça e misericórdia, Deus preserva a humanidade e o mundo. Deus podia ter matado todo mundo ali, mas Ele preserva um remanescente. Essa é outra palavra interessante para tu sempre ter em mente na Bíblia. Um remanescente. Nas maiores crises que aparecem quando a humanidade se corrompe, Deus separa um remanescente. E aqui Ele separa um grupo de pessoas, por quê? Porque Ele vai cumprir o seu propósito. O que Ele prometeu para Eva e para Adão, Gênesis 3,15, Deus vai cumprir. Então Ele preserva pessoas porque Ele vai cumprir a sua palavra lá de 3,15. Então essa é a ideia. Parte de Deus e parte do homem. A parte de Deus é manter as condições de vida na terra, não destruir os animais, nem a criação como um todo com dilúvio. E a parte do homem agora continua sendo multiplicar-se, espalhar-se sobre a terra. Agora entram outras coisas. Deus vai botar na dieta do homem a ingestão de carne, que não tinha até então. Tá? Isso é uma coisa que entra. Não vai dar para falar agora, tá? Mas tem até questões que são bem importantes para falar sobre isso na parte espiritual, mas deixa para outro dia. Mas Deus põe a ingestão de carne, sem sangue, tá? Não deve ser consumido sangue de animais por seres humanos, não deve ser derramado sangue humano e não se deve matar outras pessoas. Ponto de destaque é que essa aliança não é para a humanidade como um todo. Desde Noé, Deus nunca invalidou ela. E se vocês olharem Isaías 24:5, vocês vão ver que Deus chama essa aliança de aliança eterna. Então, e não é à toa que os apóstolos, quando vão dizer que o evangelho vai ser pregado para os gentios, o que eles falam para eles? Assim, ó, de tudo, tem que guardar a lei, não. Te abstém das relações sexuais ilícitas, dos ídolos, do sangue de animais. Então, eles trazem até alguns itens que estão aqui. Então, esse é um princípio importante que é colocado aqui para a humanidade como um todo. Essa aliança aqui ainda é com a humanidade como um todo. Depois, detalhes, né? O consumo de animais foi estabelecido. É uma coisa que não tinha aqui. Então, mas agora Deus fala que vai ter os animais, a criação terá terror. Né? Vou botar o terror sobre a criação, algo assim. Tá? Então, isso é interessante notar, porque até então não havia isso. Essa relação de terror, de medo entre o ser humano e os animais, a criação como um todo, isso aparece agora. Tá? Esse domínio vai ter uma outra característica, essa legitimidade, esse domínio agora vai se dar também por meio do uso da força, que até então não tinha essa perspectiva tão clara na Escritura. Tá? E aí
nós temos essa aliança que é feita, e o ser humano agora sai, a partir disso, é a segunda aliança que é feita com a humanidade, o ser humano segue se multiplicando. Dos filhos de Noé, então, na verdade, sai toda a descendência humana. Tá? A gente vai ver mais para frente. Essa aliança, ela vai ser desonrada depois em Babel, a gente vai ver ela sendo desonrada. A aliança com Noé tem uma mensagem muito interessante. Isso aqui é importante a gente... Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, quando tu vê uma coisa assim, às vezes se fala isso sobre, por exemplo, sobre Brasília, tá? Eu já ouvi isso, tá? Não estou entrando em questão política, nada disso. Não sei se vocês já ouviram assim, ó, tem que fechar tudo lá e matar todo mundo. Né? Já ouviram coisas assim, não só sobre Brasília, sobre qualquer outra coisa, só matando todo mundo. Essa humanidade não... Bom, Deus tentou e não funcionou. A mensagem de Noé aqui do dilúvio é essa: matar todo mundo não resolve. Vou deixar só gente boa, vou deixar uma família de um homem temente a Deus, ele deve ter educado bem os filhos dele, nem deixando crente na terra, matar todo mundo não resolve. Então Deus já mostrou isso aqui, essa ideia de extermínio não funciona. Está bem evidente nas Escrituras. Por que não funciona? Porque o coração do homem é a fonte do mal. Então, seja quem for. Mas Noé não era um homem temente a Deus, não era um cara legal. Vamos ver. E aí nós temos então agora os primeiros povos que começam a se espalhar sobre a terra. Vai acontecer uma situação aqui, deixa eu ver onde é que está. Isso, ainda aqui. Olha, Noé era um homem de Deus? Era um homem temente a Deus, foi usado para preservar a humanidade? Sim. Mas lembra o que aconteceu depois, quando estava Noé e seus filhos? Noé plantou uma vinha, pisou umas uvas lá, fez um vinho, certo? Não sei se era aniversário de alguém, eu sei que ele ficou embriagado. E aí, assim, o que aconteceu ali? O que a Bíblia fala é que Cã, que era um dos filhos dele, entrou na tenda lá e viu Noé nu e chamou os irmãos dele para cobrir. Há quem diga que pode ser que o filho tenha abusado. Não dá a entender. A Bíblia tem uma linguagem para falar disso, se fosse isso. Não parece que foi. Parece que foi que o filho viu o pai pelado e chamou os irmãos para tapar ele lá. E o Noé teve uma crise de raiva. O Noé justo, temente a Deus, que preservou a humanidade. Ele não estava mais bêbado, ele já tinha acordado do trago. E amaldiçoou um filho por causa de uma coisa que eu não sei se era tão importante assim. Ele amaldiçoou a sua descendência. Então notem, a humanidade, assim, a gente tem momentos de bondade, mas todo mundo é sujeito de vez em quando a dar uma explodida. É só saber aonde apertar, vai dizer que não. É só saber, todo mundo tem o lugar aonde tu apertar a história. Esses somos nós. Esses somos nós. A Neuza Itioca tem uma expressão que eu gosto, que é a seguinte: todo mundo farinha do mesmo saco. Ponto. De bonzinho, de bom em nós é Jesus. O resto nós somos, irmãos, assim, com muito amor no coração, tá? Mas é verdade. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Sem Jesus, a única diferença é que nós temos pecados diferentes, e a gente tolera alguns e não tolera outros. Mas nós somos todos farinha do mesmo saco. O nosso coração, de todos nós aqui, tem o mesmo potencial para a maldade daquele que Jesus falou lá. Por isso que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Por isso Paulo fala em Romanos: graças a Deus por Cristo. Porque nós precisamos dele. Ele é o que tem de bom em nós. Tá, então, e aí começam os primeiros povos. Tá, e surge agora uma outra coisa. Vai seguindo aqui, antes de Babel ainda aqui, vai aparecer um cara agora que diz o seguinte: tá tudo muito bom, as famílias, os clãs, mas assim, ó, é melhor que eu comece a governar sobre vocês. Vocês vão achar ali o Nimrod, eu acho que é no 10:11, vai aparecer 10:9 a 11. Vai aparecer um cara ali chamado Nimrod, ou Nimrod, como seja,
mas que estabelece o seu primeiro reino, que é Babel, e uma série de outras cidades ou regiões ali. Ele vai estabelecer uma espécie de mini-império, ali, um reino para ele, com várias cidades, começando pela cidade de Babel. Tá? E aí diz que ele era poderoso na terra, tá? E começa a edificar e se estabelece, então, uma coisa que até então não aparece de forma evidente nas Escrituras, que é o ser humano dominando sobre o seu semelhante. Aparece essa ideia de, agora, né, alguém que manda em todo mundo. Né? Mas é para o teu bem que eu vou mandar em ti, tá? Não te preocupa. Lembra que Jesus falou que os governantes dessa terra fazem isso? Se é senhor de ti, não, mas é para o teu bem. Né? Então, e aí tem essa questão. E com Babel aqui vai surgir agora o elemento de poder e subjugação de pessoas na formação de clãs, reinos dominados por uma figura em destaque. E nota, a gente vai entrar depois mais em outros momentos, tá? Mas nota que aqui é que nasce Babel. É esse cara aqui que edifica Babel. Essa Babel aqui vai dar problema na torre. E essa Babel aqui vai aparecer lá em Apocalipse 17 como o espírito que influencia todas as nações da terra para o mal. Então o que está acontecendo aqui é muito sério. Tem estudos que, assim, em outros momentos são bem legais a respeito dessa figura do Nimrod aqui, do que está acontecendo aqui, mas o fato é que agora esse sistema do mundo que nós falamos, ele vem se estabelecendo e avançando, se consolidando, agora também na questão do sistema de governo, vamos botar assim, ou de domínio sobre pessoas, e aí nós temos então, agora vocês podem ver e isso de novo, isso é visível e invisível. Se quiser chamar de físico e espiritual, tudo bem. Por quê? Porque, só destacando aqui, né? Babel é uma cidade visível? Sim. A Babel de Apocalipse é? Não. Impossivelmente não. Está falando de um espírito que atua por meio dessa figura do que foi feito em Babel, da cidade de Babel aqui, se estabelece um poder das trevas, uma influência demoníaca que influencia sistemas de governo, sistemas da terra e toda a humanidade, e isso passa pelos nossos dias e vai até a volta de Cristo, praticamente, dependendo da tua visão de Apocalipse lá. Então, olha como é sério isso. Então, isso vem se desdobrando ao longo do tempo. Esse espírito que faz oposição ao sistema de Deus e se consolida com o sistema do mundo. Aí vocês têm no mapa aqui, ó, onde o Noé parou, que a arca de Noé parou no Monte Ararat, que é vocês têm em cima do mapa, e bem abaixo ali vocês têm aonde era Babel. Então esse pessoal que saiu os descendentes de Noé foram se espalhando até chegar em Babel aqui, andaram mais ou menos aí uns 900 quilômetros, 1000 quilômetros, como daqui a Curitiba, daqui a São Paulo mais ou menos, possivelmente a pezito, passando por um monte de morro e uma série de terreno acidentado aí, que eu imagino que quando eles chegam lá, passam por tudo isso, eles dizem o seguinte: finalmente conseguimos. Nós somos os caras, matamos a pau. Então é o seguinte, ó, deu tanto trabalho na vida, nós já passamos. Olha o que nós sofremos para sair desse perrengue que nós passamos, todas essas montanhas para sair daquele Monte Ararat até chegar aqui. Claro, isso são várias gerações. O que eles dizem? Vamos parar aqui, vamos ficar aqui, chega de passar trabalho. Não vamos mais ser espalhados pela terra. E aí nós vamos entrar em Babel no nosso próximo encontro. Se vocês tiverem depois perguntas, alguma coisa, quiserem deixar as perguntas comigo, me passem ou me procurem aqui, que daí depois, quando nós nos reunirmos novamente, eu começo já respondendo as perguntas de vocês. Não levantem, porque agora o pastor Joel tem uma palavra para... Não levantem, Deus o livre, né? Faça o que vocês quiserem. Mas assim, não vão embora, tá? Nem se dispersem, porque o pastor Joel tem uma palavra para vocês. Vamos orar então, assim, para não ficar tão sorridente por enquanto. Só vamos orar e entregar essa ministração para Deus. Pode ser sentado, de pé, como tu achar melhor. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, Deus, obrigado por como o Senhor tem nos iluminado, nos ampliado, Deus, fundamentado a nossa fé, nos ampliado no entendimento e na compreensão das realidades, Deus, do teu plano com a humanidade, do teu plano, Deus, com as nossas vidas, de como tu vem construindo a história de forma soberana, de forma majestosa, Deus, mesmo com todas as dificuldades da humanidade, a tua palavra para Eva e para Adão permaneceu, Deus, tu não abriu mão dela, tu não desistiu de fazer com que o teu descendente
pisasse a cabeça da serpente. Nós te somos gratos por isso, Deus, porque os teus planos não podem ser frustrados, Deus, não importa o que aconteça, tu és Senhor soberano, Deus. Te entregamos esse tempo, segue, Deus, despertando, ampliando o nosso entendimento com aquilo que ouvimos hoje aqui e segue abençoando as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Cadê o pastor Joel?